Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente vai seguir aqui com o nosso curso de auditoria. O tema agora é representação formal. É um assunto que, pelas normas antigas, ele tinha o nome de cartas de responsabilidade da administração. Então, algumas bancas acabam utilizando ainda a nomenclatura antiga, né? Representação formal, cartas de responsabilidade da administração. A gente pode considerar como sinônimo, embora o nome atual, o nome moderno, constante nas normas, é representação formal. E o que é uma representação formal? Nada mais é do que uma declaração escrita da entidade cliente de auditoria para o auditor, atestando certas condições, certas circunstâncias, tá? Vamos ver aqui a nossa definição de cartas da administração ou representação formal, que é o nome mais moderno. É uma declaração formal solicitada pelo auditor à administração da entidade para confirmar certas situações, circunstâncias, etc. Então, sempre que o auditor tiver uma informação verbal e ele desejar ter uma informação escrita, por exemplo, ele vai recorrer à representação formal, vai pedir para a administração registrar ali por escrito, né, de forma formal, aquela circunstância que o auditor deseja ter o documento ali escrito, né, para servir de evidência no seu trabalho. Quais são os objetivos do auditor ao solicitar as cartas de a representação formal? Comprovar que a administração cumpriu com suas responsabilidades referentes às demonstrações contábeis, né? Então o auditor vai dizer, olha, faça aí a carta de, faça a representação formal aí, dizendo que você tem ciência que a responsabilidade por elaborar as demonstrações contábeis é sua. Faça aí uma representação formal dizendo que você não tem conhecimento de qualquer distorção nas demonstrações contábeis, tá? Então é assim que o auditor vai colhendo aí esse tipo de evidência mediante representação formal. A representação formal, ela dá suporte a outras evidências, tá? A representação formal ela tem um caráter corroborativo, né? Por quê, pessoal? Porque a representação formal nada mais é do que uma declaração. Então, uma declaração pode ser vazia, por mais que ela seja escrita, ela pode ser vazia. Então, é interessante que o auditor tenha outras evidências que fundamentem aquilo que a entidade está dizendo na representação formal, né? Então, assim, declaração, ainda que por escrito, a gente declara o que quiser, né? Eu posso declarar por escrito que eu sou torcedor do Flamengo, e eu não sou, né? Então, assim, é, pode ser frágil a representação formal. Por isso que ela tem um caráter corroborativo, né? Ela vai se somar a outras evidências para poder se transformar no conjunto em uma evidência robusta, né? Que seja adequada e suficiente. Então, ela tem essa característica de ser corroborativa. Um outro objetivo do auditor, ao solicitar as representações formais, ó, reagir apropriadamente às representações formais fornecidas ou negadas pela administração. Imagine o seguinte, pessoal, você é auditor e você solicitou à administração da entidade que emitisse uma representação formal atestando que ela não tem conhecimento de fraudes na empresa. Aí a empresa, cliente, diz assim, não, essa aí eu não posso assinar não. Então o que, é que o auditor vai pensar? Opa, é sinal que pode ter alguma fraude, né? Então, reagir apropriadamente às representações fornecidas, verificar se elas são verdadeiras, se elas trazem um lastro de verdade, e reagir apropriadamente também às representações negadas, que a negativa de uma representação formal pode indicar que tem alguma coisa estranha, né? Não significa que está tudo errado, mas pode significar. Então, reagir às negativas é também a própria negativa de fornecimento de uma representação formal acaba sendo um insight para o auditor, né? Acaba sendo uma evidência, né? O auditor vai pensar, poxa, por que a empresa não teve coragem de assinar aquela declaração atestando uma certa circunstância? Isso fica bem estranho e pode trazer um insight para o auditor e buscar a verdade por trás dessa negativa, tá? Bom, a gente tem na norma 580 a descrição da exigência, né, as circunstâncias que são exigidas uma representação formal. São exigidas representação formal, que são as obrigatórias, né? Quanto à elaboração das demonstrações contábeis, a administração da entidade precisa dizer
que ela é responsável por elaborar as demonstrações contábeis. A gente já sabe disso, não é? É a administração que elabora as demonstrações, não é o auditor. Mas mesmo assim, os papéis de trabalho do auditor devem ter essa representação formal, a administração assinando lá, declarando que a responsabilidade é sua pela elaboração das demonstrações contábeis. Tem um objetivo aí de precaução, né? Prudência, para depois ninguém não chegar no mercado e dizer que foi o auditor que fez as demonstrações, tá bom? Então, é exigido essa representação formal, que a administração é responsável pela elaboração das demonstrações. É exigido também uma representação formal indicando que a administração tem a obrigação de fornecer ao auditor as informações. Caso contrário, né, se a entidade se nega a assinar uma representação formal dizendo que vai apresentar todas as informações solicitadas ao auditor, para que o auditor vai fazer esse trabalho, né? Se ele vai ser embaraçado, se ele vai sofrer ali todo tipo de obstáculo possível, né? Então ele nem vai fazer esse trabalho. É importante ter essa representação formal indicando a administração atestando que vai fornecer as informações, tá? E atesta também a integridade das suas transações. Ela vai indicar que não tem conhecimento de distorções ali nas suas demonstrações contábeis. Nós temos também a representação formal, que vai descrever a responsabilidade da administração, conforme o termo de trabalho, tá? O termo de trabalho são os termos do trabalho de auditoria. Pode ser uma auditoria do tipo X, do tipo Y, né? Então, os termos de trabalho vai descrever o tipo de auditoria e as condições administrativas da auditoria, eventualmente ali questões de honorários, enfim, tudo isso. Mas não é apenas isso. A gente não tem uma regra fechada. Existe o espaço para o julgamento do auditor. Então, qualquer coisa que o auditor quiser solicitar uma representação formal, ele pode solicitar. Se ele quiser solicitar uma representação formal, indicando que a entidade pretende fazer tal coisa, vender tal coisa, fazer um acordo, enfim, qualquer coisa, né? Qualquer elemento que o auditor deseje ter por escrito, assinado, evidentemente que a gente não vai banalizar esse instituto, né? É aquilo que é relevante para o auditor que a gente vai ficar atento. Então, qualquer coisa que for relevante para o auditor, ele pode solicitar uma representação formal. Em alguns casos, a representação formal pode ser até a única evidência disponível, né? Eu sempre dou exemplo aqui, quando você tem uma entidade que vende obras de arte, por exemplo, as obras de arte fazem parte do seu estoque, né? Estoque de mercadorias para revenda, tá? Ativo circulante. Mas se essa empresa, né, mesmo cliente de auditoria, retira uma obra de arte dessa do estoque de vendas e coloca na sala da diretoria para ornamentar ali a sala, esse item deixa de ser um estoque e passa a ser um imobilizado, uma obra de arte. Então, como é que o auditor vai saber que aquela obra de arte é estoque ou é imobilizado? Né? Fica difícil saber. Então, nesses casos, possivelmente, a representação formal, que é uma declaração da entidade, talvez seja a única evidência disponível. Né? Então, assim, o auditor pode solicitar a representação formal de tudo que ele precisar comprovar, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos aqui uma palavrinha na norma, ó, bem especial, que é o deve, né? E isso aqui pode nos derrubar numa prova pelo seguinte, olha só. O auditor deve solicitar à administração que forneça representação formal, no sentido de que aí nós temos duas representações formais obrigatórias, tá? Isso aqui é obrigatório. Forneceu a ele, auditor, todas as informações e permitiu os acessos necessários, conforme os termos de trabalho, e a entidade vai declarar também que todas as transações foram registradas e estão nas demonstrações contábeis, tá bom? Qual é o problema aqui? Se a gente não tiver essas duas representações formais, vamos voltar aqui. Se a gente não tiver, se a gente não conseguir essas duas representações formais, né, ou se há dúvida razoável sobre essas declarações firmadas pela entidade,
ou se a gente não conseguir, o auditor deve se abster, ok? Qual é o detalhezinho aqui? A norma, na sua versão anterior, dizia assim, ó, poderá abster, tá bom? Então mudou de poderá para deve se abster. Se a gente não conseguir essas duas representações formais, o auditor deve E se aí, abster. gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na Lá Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.